Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta ocasião, trazendo novamente outro texto para nossa reflexão e correção em muitos entendimentos errôneos que a gente vem adquirindo com o tempo por aí. Às vezes ouvimos palavras que não estão de acordo com os seus contextos e acabam distorcendo ideias, distorcendo esclarecimentos e, de uma certa forma, quando são ditas, forçam a Bíblia a dizer o que ela não diz. Nesta ocasião eu quero utilizar do texto de Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 30. Esse texto é usado em preparação de missionários, preparação de evangelistas. Todas as vezes que as pessoas citam evangelismo, citam missiologia, às vezes alguns deles utilizam esse texto para tentar, de uma certa forma, levar aqueles que têm interesse por isso a trabalharem com mais afinco, trabalhar com mais vontade, para se esforçarem, mas nem sempre o que muitos dizem de fato é o que a Bíblia diz. Então vamos lá. O texto diz da seguinte forma, Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 30, vai dizer da seguinte forma, olha só. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Eu quero ler uma nova versão só para trazer uma nova visão. Provérbios 11, 30. Olha só. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas, sábio é. Aquele que conquista almas, sábio é. Como eu disse anteriormente, esse texto muitas vezes é utilizado para que muitas pessoas se esforcem no que tange a ganhar almas, coisa que eu pretendo falar após isso. O texto, ele não está falando propriamente sobre ganhar almas, no sentido de trazê-las para Cristo, trazê-las para Jesus. Primeiramente porque quando Salomão escreve, esse não é o pensamento de Salomão. Talvez Salomão não tivesse nem ideia, apesar de haver promessas, talvez não com certeza não é isso que ele está falando dentro desse texto. Então, o texto vai dizer que aquele que ganha alma, sábio é. Em outra versão, aquele que conquista almas, sábio é. Só que o texto não está falando sobre com relação a ganhar almas para Cristo. O texto está falando sobre conquistar pessoas, adquirir amizades. O texto está falando sobre ter uma sabedoria para convencer pessoas, sabedoria para influenciar pessoas, sabedoria para ter amigos, capacidade de aproximar pessoas de si. Geralmente as pessoas que têm essa capacidade de aproximar pessoas de si, elas são sábias. Geralmente são justas, sábias e justas. O texto não está dizendo com relação a ganhar almas para Jesus Cristo. O texto está dizendo com relação a conquistar pessoas para perto de si. Nós precisamos entender que livros poéticos, eles têm figuras de linguagem, eles têm paráfrases, comparações, linguagem poética, e a gente precisa trabalhar dentro dessas questões, trabalhar dentro desses critérios. Caso contrário, nunca chegaremos ao entendimento destas escrituras, desses livros proféticos, como tais Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Precisamos entender o texto, entender a sua forma linguística de se expressar, para ter o entendimento. Então, aqui não está dizendo que quem ganha almas para Cristo é sábio, mas está dizendo que aquele que conquista amizades, aquele que conquista pessoas para estar junto de si, este sim é sábio. Este sim, ele tem a capacidade de influenciar.
Esse sim, ele tem a capacidade de aproximar as pessoas para perto de si. E isto é sabedoria. Nós precisamos aprender isso. Às vezes repelimos pessoas por falta de sabedoria. A palavra de sabedoria não está em nossos lábios. E com isso ferimos pessoas. Ao invés de aproximá-la de nós, espantamos essas pessoas de nós. Precisamos ter essa sabedoria. Mas dizer que quem ganha almas é sábio não está na visão de Salomão. O que é isso, ganhar almas? Nós sabemos que hoje, talvez isso vai de encontro a tudo aquilo que você ouviu durante muitos anos. Ser ganhador de almas. Ganhador de almas. Jesus, ele vai dizer a Pedro que faria dele pescadores de homens e não ganhadores de almas. Nós precisamos entender que hoje nós somos pescadores. Pela comissão que Pedro recebeu e a igreja recebeu, estes é para ser pescadores de homens e não ganhadores de almas. Por que não ganhadores de almas? Porque ninguém tem essa capacidade de ganhar almas, de ganhar. As pessoas podem ter a capacidade gerada pelo Espírito Santo de direcioná-las por meio da palavra até o caminho. Mas estas almas já foram compradas, resgatadas. Um alto preço foi pago por elas na cruz do Calvário. Então, hoje não existe ganhadores. Existem pescadores de homens. Ganhadores de almas? Não. Por que não existe? Porque o maior e único ganhador, comprador, resgatador de almas foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. O único meio que Jesus cumpriu em sua morte, em seu sacrifício vicário, já foi o suficiente para resgatar as almas daqueles que creem em seu nome para a salvação. Então, quem ganha almas, sábio é. Mas o sentido do hebraico escrito por Salomão é conquistar pessoas, conquistar amizades, criar vínculos, interagir com essas pessoas. Precisamos ser sábios para isso, para ganhar almas, para conquistar vidas. Mas com relação a levar pessoas a Cristo, levar pessoas ao caminho da verdade, aí sim, nós precisamos ser pescadores de homens. Que fique bem claro, irmãos, que fique bem claro. Às vezes dizemos, eu sou um ganhador de almas. Beltrano Joaquim é um ganhador de almas. Mas o sentido não é ganhar almas, porque quem já ganhou e já resgatou foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós somos apenas instrutores. Nós somos apenas aqueles que mostram o caminho da verdade, por meio da sua palavra, no Espírito Santo gerado em nós. Então precisamos entender isso, que quem ganha alma, sábio é, está falando sobre a sabedoria de conquistar pessoas, está falando sobre a sabedoria de cultivar relacionamentos, está falando sobre a sabedoria de poder influenciar pessoas pelo caráter, por personalidade. Irmãos, que sejamos conquistadores de pessoas. Este mundo está tão corrupto que as pessoas hoje geralmente demoram confiar umas nas outras, mas que sejamos confiáveis, que sejamos verdadeiros em nossos relacionamentos, para que venhamos ter este poder de influenciar vidas, para que elas venham estar do nosso lado. Deus em Cristo vos abençoe. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. É super importante para que as outras pessoas, para que esse vídeo chegue aos ouvidos de outras pessoas e elas sejam instruídas por meio dessa verdade. Deus os abençoe, em nome de Jesus.